Boa noite, eu me chamo Eliana Beatriz de Araújo Silva, sou do curso de Teologia da Unicesumar, no Polo de Palmares, e a respeito da atividade MAPA da disciplina de aconselhamento cristão, nós trazemos um tema que remete a questões sobre problemas da vida do ser humano em relação a problemas socioculturais e históricos do Brasil que possam ocasionar demandas emocionais. Algumas dessas demandas são relacionadas a racismo, desigualdade social, desigualdade de renda, violência doméstica, xenofobia, segregação de pessoas com deficiência. Aí também entraria misoginia, entre outras questões que permeiam a nossa sociedade e que fundamentalmente estão ligadas não só a processos naturais da sociedade, como também a fatos históricos. Quando a gente remonta a história da sociedade desde das suas primícias, desde o seu início, nós vemos que isso sempre permeou as questões sociais. Não é de hoje, e principalmente observando a história e observando a própria Bíblia, que não deixa de ser um livro histórico, porém fundamentado em questões espirituais, nós vemos que o homem, em toda a sua trajetória, ele passou por momentos em que simplesmente, se ele não gostasse da sua cor, se ele não gostasse da sua nacionalidade, se ele não gostasse da sua raça ou simplesmente da sua própria sexualidade, você viveria ali um processo de racismo, de preconceito, etc. Isso foi muito demonstrado principalmente no Velho Testamento, onde histórias como de Esaú e Jacó, que eram irmãos, porém por causa de um problema de inveja, esses irmãos não tinham uma boa relação, no sentido de um era preterido pelo pai e o outro pela mãe, e logo isso gerou uma situação de disputa, de hierarquia na família, como também a gente vê na história de Abel e Caim, quando eles também tinham esse processo de pensar que um era melhor do que o outro diante de Deus, no caso de Caim sobre Abel, e aí levou isso até ele a matá-lo. E vemos também isso em todos os processos, na questão do povo do Egito, que escravizou o povo de Israel. Isso se encaixaria no momento aí de xenofobia, porque automaticamente quando você coloca um povo de outra raça, de outra etnia, em julgo, você está sendo racista, você está sendo uma pessoa que coloca aquela pessoa numa posição, aquele povo numa posição de inferioridade por causa da nacionalidade dele. Isso aconteceu e acontece até hoje em todo esse sistema judaico, islâmico. E a gente vê que não é um processo unicamente secular, não tem um fundamento secular, e sim espiritual. Isso foi feito por causa de quebra de promessas, quebra de alianças, quebra de propósitos que Deus tinha feito com o homem, e logicamente por causa do pecado, essas promessas elas tiveram interrupções em seu decorrer do tempo. Logo também a gente vê que isso permeia a sociedade desde que o mundo é mundo por causa do pecado. O pecado foi que instalou esse sistema político, social, econômico que transgride aquilo que foi o primeiro pensamento de Deus a respeito do relacionamento do homem com ele, que seria de total unidade, de comunhão, de fidelidade de ambos. Porém, isso foi quebrado a partir do momento que o homem pecou, e aí ele conheceu a decadência. E a gente vê que isso reverberou para o que a gente vive hoje. Nós continuamos com os mesmos preconceitos, com os mesmos problemas,
com situações que se agravam e de forma muito particular, de acordo com a mudança da sociedade. Vemos que antigamente isso tinha muita ênfase em guerras, em guerra por território, em escravidão, e hoje a gente vê uma escravidão muito mais psíquica, que age muito mais no psicológico do ser humano do que propriamente dizendo no corpo, na carne. O que aí demanda um problema ainda maior, na minha opinião, porque cuidar de problemas do corpo nunca vão suplantar os problemas da alma. Então, é nesse momento que o conselheiro cristão ele entra com força tamanha, respaldado, lógico, na palavra de Deus, no espírito que capacita o homem a lidar com situações como essa, porque a gente vê de forma exorbitante, crescente, pessoas com dificuldades de relacionamento, pessoas com dificuldade de enfrentamento de situações que muitas vezes são muito corriqueiras, normais, mas por causa de inseguranças na sua vida, no seu cotidiano, de palavras de pessoas que feriram, que amarguraram, que transformaram a vida daquelas pessoas, elas têm uma dificuldade imensa de enfrentar problemas que antes eram tratados de forma muito mais corriqueira, de forma muito mais casual, sem tanto peso, sem tanta problemática. E a gente vê que o conselheiro cristão ele tem sido fundamental no enfrentamento desses problemas, na depressão, em problemas de opressão, muitas vezes por parte de opressões demoníacas que as pessoas enfrentam porque estão sendo oprimidas diretamente por espíritos malignos, mas muitas vezes essas opressões não provêm de forma sobrenatural, e sim de uma vida que enfrentou problemas na infância, muito provavelmente, e que isso perdurou por toda a sua vida, até que chegou na fase adulta e ele se tornou uma pessoa que não tem estrutura para poder enfrentar problemas, muitas vezes, como já disse, que seriam muito fáceis para algumas pessoas resolverem, mas para outras se tornam casos de extrema dificuldade, de extrema... como se eles não pudessem resolver problemas pífios, que não têm importância nenhuma para algumas pessoas. Isso também gera, nessas pessoas que não enfrentam esses problemas, uma certa banalidade, uma banalização do sentimento alheio. E é importantíssimo para quem lida com pessoas, para quem lida com principalmente no âmbito espiritual, que tenha uma empatia, que tenha humanidade, que tenha amor ao próximo. Nós, como cristãos, independentemente se trabalhamos nessa área ou não, nós temos que ter isso como primordial nas nossas vidas. Amar independente daquilo que eu acho, amar independente daquilo que a pessoa pareça para mim. E é importante que nós, que somos estudantes de teologia, mesmo que não vamos atuar nessa área do aconselhamento cristão, nós precisamos ter esse fundamento de que Cristo é tudo em todos. E por causa de Cristo, nós precisamos agir como Cristo agiu, pensar como Cristo pensou, andar como Cristo andou e agir como Cristo agiu diante das pessoas. Nós temos que ter empatia por elas, procurar saber dos seus problemas e principalmente ser base, ser um elo de ligação entre elas e Deus. Porque muitas vezes essas pessoas não estão conseguindo enfrentar esses problemas porque elas não têm um alicerce, algo em que elas possam se agarrar, algo em que elas possam colocar os seus problemas, suas dificuldades e daí receber do próprio Deus o auxílio, o poder que só Deus dá ao homem de enfrentar problemas extremamente difíceis da alma, do corpo, do coração. E com essa reflexão, eu acredito que é um papel primordial do cristão, do conselheiro cristão, ter esse tipo de pensamento e aplicá-lo na sua vida, no seu ministério, para que ele possa ajudar pessoas. Mais do que um conselheiro, ele aprende também com aquelas pessoas, com os enfrentamentos das pessoas que ele ajuda. Então é importante que a gente seja humilde e que a gente esteja disposto a ajudar sem o julgamento.
e sim colocando as nossas vidas diante do Senhor.